Meu nome é João Batista Neto. Eu nasci no dia 5 de 7 de 1940, em Palmeira do Gino, no sítio Moreira. Eu saí de lá com 5 anos. O pai e a mãe é Antônio Batista de Oliveira, Antônio Maria de Oliveira, de roça também. Cavacanteiro, a mãe não, era só plantar, a gente cavava a cova, ela plantava o grão, né? Agora os outros eram para limpar. Cavacanteiro, a limpar, essas coisas assim. Costurou. Tinha uma máquina para remendar a nossa roupa, fazer roupa de saco para a gente vestir. Pegava um saco, desmanchava, abria ele, né? O saco era grosso, né? Aí dali ela fazia a roupa, a calça, fazia a camisa. Era um vestidão, um pijama, né? Pegava o saco, saia furava o buraco e vestia. O moleque ia andar. Que sapato? Tinha nada, pegava lápis, feita de couro. De couro furando o buraco, que nem a japonesa hoje, né? A diferença só que a lápis, ela tinha que correr por trás, né? Pega da frente, passa por cá e pega as duas. O sapato era esse. A gente fazia para usar em casa, na roça. É cor de boi, couro curtido. Aí depois de muito tempo apareceu a boi. Aí era para rico, aquela. Eu não tenho nem lembrança, parece que foi na época já depois que eu novei, fui comprar um sapato. Já com 18 anos. Muito tempo que apareceu roupa feita. Mais barato. Tinha um bocado. Que automática, puxando na mão. Depois de muito tempo apareceu aquela máquina de pé. Fui comprar uma máquina de pé. Eita, rica, comprar uma máquina de pé. Para balançar o pé e ela correr. Sempre maior era caque. Caque e a mesca. Era roupa para homem. E mulher era chita. Chamavam chita. Chapéu de paia. E baeta era para o rico. Eu nunca pus chapéu de baeta. Nós compramos essa terra de uma vez só, né? 20 tarefas. Com o dinheiro que trouxemos de São Paulo. Aí fomos trabalhar. A gente trabalhava em terra arrendada, né? De meio com o povo, pegando meio dos outros, que não tinha terra. Era bom. Foi excelente todos os dois. Até a hora da morte. Era 7 irmãos. Manuel, João, que é eu, Maria de Lourdes, Lili e José. Eu tenho Lália e o Antônio, a todos. É tudo um bolo só. Caçava com uma peteca, matava um passarinho no mato. E pinhão também. Também joguei muito. Aí castanha você bota uma lá e vai jogando. Né? Quando pecar daquela, você junta se tiver tudo. E torra para comer, e outros jogava de novo, perdia de novo. E era assim. Eu perdia e ganhava, sem pé dividido. Aí você faz o fogo, bota numa lata, furada, e bota a castanha dentro e ela pega o fogo. Assim, fica mexendo com uma varinha, né? O fogo tá bom para quebrar. Era só do jeito que ia da casa, né? Que era viada para o poente, tinha um batente nessa altura que a gente passava por cima e tinha um matinho por detrás. Não tinha nada. Água parada no barreiro. Ele hoje era do candeeiro, de tarpa. Casa feita de madeira, tapada com barro. Era assim, era piso, era o chão pilado de pé. A cama tinha cama de vara, tinha cama de esteira. Era assim, as camas não tinham cama nesse tempo lá. A condição não tinha rede, assim. O fogão era de lenha. É fora de casa. Era TV e no mato. Lá era eu, 4 irmãos e o pai e a mãe. Não tinha brincadeira nessa época lá, não. Era com 5 anos também, né? Hoje o menino de 5 anos sabe de tudo, naquela época não era, né? Eu só lembro da viagem de lá para cá. A viagem que nós viemos, o transporte foi um transporte bom. Era uma burra velha, uma cangaia e um pau de caçoar. Ficou 2 no caçoar, 2 em outro e um no meio, que só era 5 nessa época lá. Aí chegamos aqui. Porque a caça não melhora. Meu pai trabalhava lá, de serviço de roça, e queimar pedra, fazia cal, no Coruripe, ficava perto. Então, meu tio veio para aqui, e aqui achou bom, era melhor de vida para a roça, né?
Aí convidou ele, ele veio. Era o José Batista e o Mané Batista. Eram os dois que moravam aqui. E já tem vindo de lá também, de roça também. Era feijão, milho, mandioca, batata, algodão, essas coisas. Nessa época que nós viemos para cá em 45, pouca gente estava comprando um pedacinho de fumo para comer e vendeu alguma parte para inteirar as outras coisas de medicamento, de roupa, essas coisas. Aqui mesmo. Na feirinha que tinha aqui, a feira que tinha aqui. Aqui onde é a praça hoje. Começava aqui de frente à igreja, que a igreja era virada para lá, e até lá embaixo, onde é a Japejaquinha hoje. Era uma feira só. Era feirão, nessa época. Então a gente, quando chegamos lá aqui sem condições, aí fomos fazer farinha de medo, pô. Arrancar mandioca e fazer, né? Meu pai e minha mãe, meu pai arrancava e puxava. A gente rapava tudinho, pequeno, mas rapava, ajudava, né? Aí meu pai puxava, minha mãe observava. Aí nós botávamos uma corda no meio da roda, que era no braço, né? Aí uma gotinha. Ele levantava o meio da roda e nós puxávamos na corda na frente. E assim morria a mandioca. No outro dia ele ia fazer a farinha, mexer. Para no domingo vender aqui na feira. Meio por meio. Com quem aparecesse, de roceiro que tivesse. Era o final de Clarindo, Pedro Jusa, que sempre foi o que pegamos uma mandioca com ele, né? De pau de arara, foi ligeiro. Nós saímos daqui, gastamos 14 dias para chegar em São Paulo. Aí de lá para cá, em 55, viemos embora. Vamos de ônibus, que não tinha, os padarias já era pouco raliado, né? Pegando o ônibus em São Paulo, na capital. E arrastamos de lá para cá, gastamos 16 dias para chegar aqui em casa. O cabo veio para tirar passagem, para deixar nós no hotel do Peba, e foi deixar nós em Custódio. A mão de obra para chegar aqui, de Custódio para aqui, foi mais do que a de São Paulo, para lá. Porque lá não tinha ônibus certo para vir, eu dando prego de palma para mas estava certo, né? E de lá para cá vai arrumar um que vinha. Aí ia passando um cara num caminhão, que vinha de Mata Grande. Um segundo lá em cima, um bocado de rolo de arame. Aí o papai falou, ele disse, para botar nós na Palmeira, ou aqui no Canaã. Ele disse, não, o que eu posso fazer com vocês é deixar vocês na canafista de Palmeira. Aí assim viemos. Quando chegamos lá meia-noite, chovendo, ficamos dentro do grupo lá. Papai dulou para eles botar nós, o menos na Palmeira, que tinha família lá. Não vou não, na corrente não passa não. Papai deixa a corrente comigo. E caçou o direito e o cabo não veio, porque ele tinha bronca lá. Aí ficamos lá, quando foi bem cedo, papai veio para Palmeira, arrumar transporte para vir para aqui. Chegou lá, tinha o Feitosa, quando o velho estava em conserto, as cadeiras tudo soltas dentro. Falou com ele, meu carro está desse jeito. E tem uma complicação aí no posto fiscal, né, que não passa. Papai disse, se eu for lá e falar com ele, irmão, você deu ordem, não. Aí foram. O papai contou a história dele. E esse cabo que deixou você lá no canafista, que jeito era ele? Eu cabo caminhão, ele gosta de andar com os tambores, um rolo de arame, um bonezinho de palha. Papai disse, bom, arame e tambor vinha, agora nesse dia ele não tinha boné de palha, ele tinha. Papai nunca quis complicar ele, né? Mas eu pego ele ainda. Aí vai, fecha lá. Estava em casa, foi que ele me deixou lá aqui. Era na estrada mesmo, não tinha hotel para ir para ele não. Quando quebrava, nós ficávamos ali, dava um cochilo por acolá, consertava o ônibus e viajava. Na frente, 1h da noite, ele parava. Tinha aqueles pontos, né? Quem vai para o Juazeiro tem aquele galpão, né? Eu lembro disso ainda, né? Mas de pé nós andamos um bocado ainda. O ônibus quebrado, nós empurrando, e pegava, ele se embora, deixava nós lá, um quilômetro dois, aí ia de pé. Aí tinha essa rancharia para lá, assim, aquele galpão aberto, né? Botava o ônibus ali, o povo se casava por aí, por o chão, por todo canto. Passava a noite. Eu precisei de escola lá em São Paulo, a minha irmã botou uma escola lá, na colônia, lá para ensinar aquele menino da colônia, né? Aí, nesse intermédio, eu digo que eu vou para a escola também, aí fiquei. Ela ensinou uma base de 1 ano e pouco, né? Aí eu aprendi a assinar o nome. Aí depois daqui, eu fui para a escola do Mabral, aqui de onde é que cresce hoje, passei 2 meses.
professor era João Augusto. Época de política, né? Para tirar Tito. A minha escola foi essa. Tinha um rolo de madeira assim com um cabo, que tem cabo que sofria na hora da argumentação. Botar dois, um para dizer a letra, o que errasse, o outro metia a palmatória. Era ali de frente à Arapiraquinha, era o salão da escola, era ali. Depois passou para lá, que a creche hoje era um grupo, né? Hoje eu não tenho lembro mais, porque primeiro, na época dali, foi a final do Zé Filho, e a família que chamavam, né? E outra Bigaí, que vinha de Arapiraca. A Zé Filho era filha do Miguel Gino, em Arapiraca. Aí arrumou um noivo para ir, ensinando daqui, terminou casando, foi construindo família. Mandei uma letrinha, fui divulgando por eu mesmo, né? Aqueles viados. Os cabos diziam, vamos para a Lagoa dos Viados, que nessa lagoa aí tinha umas quixabeiras, e juntavam muito viado para comer a frutinha, né? Os cabos vinham para matar viado. Aí botaram o nome de viado por causa disso. Sei que foi mudada depois da gente já aqui, mas não lembro qual foi o ano. Canaã. Você diz que é terras prometidas, né? Ficou melhor. E promete dar. Era quem mais velho que Arapiraca. Lá na Arapiraca não tinha feira ainda nessa época, não. Da feira daqui. Era uma feira que comia 65 cuias de farinha por feira. Que o papai fez a farinha na semana, juntou e trouxe para aqui para vender. O saquinho nas costas. Ele morava naquela rua, João Batista. Aí botou lá. Aí os outros chegaram da Mata Limpa, Canoa, Lagoa da Pedra, com as caras dos burros para vender. Aí quando chegaram aqui, a farinha tinha dado um argumentozinho, né? De 10 tons passou para 1.200 a cuia. Aí o papai já minha 10 tons. Aí, ligeiramente, os cabos espiaram assim, deixa assim, deixa vender, daqui a pouquinho, acabou nós vendendo nossa por R$2.000. Ele tinha 65 cuias de farinha em casa. Acabou o saquinho e foi buscar outro. Aí naquele momento, e a seu casalão é ali, bora para lá. Acabou de vender em casa. Eles botaram a carga no burro, foram-se embora. Da segunda-feira, para Arapiraca. Vamos para Arapiraca, vamos fazer uma feirinha lá. Aí começou a feira de Arapiraca. O meu pai, o Zé Batista, era cuia, a medida, feita de madeira. Era na mão. Abria a boca do saco, provava na mão. Não, era só de dormida e doce. Agora doce era pouca gente que procurava, né? Mas era de dormida. Ela num dia para mexer no outro. A gostosa era essa. Na alimentação do povo. Um comprava uma cuia, outro comprava 2 cuias, outro comprava meia cuia. Passava a semana. Sabe que na outra semana tinha mais, né? Era feijão e farinha. E um ovinho de galinha. Carne era quando pegava uma caça do mato, matava um bode do terreiro, um porquinho, né, que criava. A carne era essa. Aí depois da feira daqui, não. Que demonstraram a igreja. E a feira no meio da rua aí, tinha um pé de embuzeiro ali embaixo, onde era a perequinha hoje. O açougue era lá. Os cortes eram pendurados no embuzeiro, os cortes dos boi. Aí depois que acabou, então aí, o santo da igreja ficou no salão, lá em frente, né? O padre Petado ficou celebrando missa lá, de mês em mês uma missa. Ele vinha celebrar, né? E o padre era de costas. Falando, virado para o santo lá, né? Hoje não, queria botar a imagem do senhor na frente, né? E ele já fica virado para o povo. Né? Mas tinha um bocado, tinha o finado Pedro Caruzinha, né? O finado Augusto, João Merigido, e um bocado deles aí, esse que era negociante, né? Tinha bodega, loja de roupa, essas coisas, né? E os outros eram gente assim mesmo, da nossa classe mesmo, né? Que eu não lembro de todos. Duas eram lojas de roupa, né? 2 esquinas lá, onde é aquele Mercado Lopes e aquela outra de frente. E aquele outra esquina era uma bodega arrojada, do João Merigido. Bodega de vender tudo, né? Tinha as prateleiras, né? Com as mercadorias, cachaça, tudo, e coisa nas coisas pro chão, aquele barril, né? De tábua. Costo de tábua feito com as coisas dentro para ficava tirando dali. Aí pesava e vendia. Tinha açúcar de pedra, aquele de bolo, que cortava no facão, e tinha desse solto também. Mas era vendido de 100 gramas, de meio quilo, tanto se quisesse comprar. Não era hoje que já vem empacotado de aquele quilo, né? Era papel de açúcar, que chama papel de açúcar. Aquela bolsinha botava em papel de papel mesmo, né? A bolsinha, aí botava, enrolava,
Aí o cara levava enrolado com o jornal. Tinha o papel bruto, que chamavam, né? Foi papel grande assim, fazia o pacote. Depois apareceu o jornal também, que ajudou muito, que era mais barato. Aí ele botava o jornal. Eram uns cordões fininhos que tinha. Amarrava e ia embora. O bacalhau era gostoso. O bacalhau terra nova, era curtinho assim, amarelinho, se pegasse aí as lipas. Você comia cru mesmo, se quisesse. Aí hoje não tem bacalhau mais, é peixe. Peixe bruto. E dessa grossura assim, que não tem gosto de nada. Diz que é bacalhau, não, aquele é peixe. Era comida de pobre que podia se dizer, né? Hoje não, diz que é do rico porque é drobado o preço, porque uma caiazada, aí é um preço lá pegando que tem, né? Você pega para passar na brasa, lavar, passar na brasa, para comer com feijão ou fava, é gostoso demais. Sardinha comia muito, e era gostosa. Vinha numa latinha assim. Ainda hoje, acho que ainda tem delas por aí afora. Com tudo, com feijão, com farinha, com cuscuz, com tudo. O povo vinha mais de carne. Lagoa do Rancho, comia Mata Limpa, Serrote, o povo aí, Lagoa da Angeca, Mundo Novo, era o que habitava mais por aqui. Chegava amarrando em todo canto aí, no pedacinho que amarrava, não tinha tendência não aqui. Tinha era piraca, quando ia para lá e tinha. Tinha os fiscais depois, apareciam os fiscais para vigiar aquilo. E grande. Eu carregava da Lagoa do Rancho, 56 e 70. 56 carregamos, foi a maior seca. De 70 foi pouco, já tinha muito barreiro com a mais, né? Que já juntou água. Mas de 56 foi pesada. Nessa época nós estávamos com o gado aí, 26 reis do avô do Tony, ali do bar. Era José Tatuliano, que ele deu um problema no dedo, passou o teto, ele foi em Arapiraca, o doutor já tratando dele. Aí estava o gado com fome aí, nós também encontramos o meu pai. Nós tínhamos uma carroça e ele tinha outra. Ele tinha 2 tarefas de palma na fazenda velha e 3 de mandioca. A mandioca era dessa grossura assim, bem assim, mandioca velha. Agora, bem, de manhã eu ia buscar uma calçada d'água e ele ia buscar uma calçada de palma. De tarde eu ia buscar outra calçada d'água e ele buscava uma de mandioca. E eu batia isso todo dia. E dando a ele. E dando água trazendo de lá, para esse gado. Trazia 2 calçadas por dia, né? Para nós beber, lavar toda a matéria de casa, dar água a esse gado. De vez em quando ele chegava a mulher assim, eu também dei um potinho d'água. Ele dava. A de 70 foi baixando, porque 71, porque o 70 não deixou. Foi muito escasso, né? Não sobrou nada. Mas foi em 71. Eu não passei fome porque sempre fui por mais quando tinha da roça, a gente deixava uma sobra assim, não estragava todo. Mas desse que ainda hoje tem, né? Só pega e vende logo, só foi sacrificado. Todo mundo também passava pedindo uma coisinha, acaba dando uma chiquinha de farinha, outra coisinha que tivesse feijão, uma coisa dava, e assim se embora. A seca é porque que nem está agora, né? Foi uma chuva, aí passa e não chove naquele lugar, chove em outro. E aqueles vezes que não chovia, aí ficava complicado para o povo. A primeira bicicleta que eu comprei foi meu pai que me deu. Ele comprou uma bicicletinha velha, não, tem uma bicicleta para tu. Aí eu fiquei rodando com ela, né? Aí no outro ano ainda foi que eu comecei a trabalhar para mim na roça, né? Então, um pedacinho de roça, e daquele dinheiro foi arrumando de coisa que passei por uma bicicletinha melhor. A bicicleta era boa. Pneu fino, pneu 28, era pneu dessa altura. E eu saía por aqui sem freio, freando no pé, encostando o pneu, o pé no pneu para ela parar. Mas o nego andava por todo canto. Tinha farol e buzina. Tem o dimo, encostava no pneu. Para trás, no botão, na alavancazinha, ela encostava no pneu, aquela cabecinha, ficava o pneu rodando, ele rodando também e gerando energia. E a buzina era na pilha. E ali, o final de Zé Nunes, nessa época, já tinha loja de bicicleta, que hoje é o menino dele. Era quem mais vendia. E demais camelô na feira, vendendo. Aqui mesmo tinha o carro, o Dadá, tinha umas 20 bicicletas de aluguel aí. Era o dia todo dia os caras pegando por hora. Alugava 1 hora, alugava 2 horas. Naquela época tudo era barato. A diferença é porque a daqui era maior.
de que é de lá. Mas depois que acabou só daqui, a de lá foi crescendo mais, né? Cresceu. A feira da Praça Mandela dali era feira. Bom, aquela Praça Mandela dela era completa de toda. A praça toda ali era cheia. Começou a Feira do Peixe, já tinha, né? E descia ali para a Rua 15, um bocado de coisa. Não, era duas bancas. Uma carreira de banca embaixo e outra na parte de cima, né? De fora a fora. Essa foi a depois já, da intendência ali. Tinha a feira da troca de bicicleta. Era bicicleta e relógio, o maior era isso. Ficava vendendo relógio, rádio, depois tinha um radinho de pilha, ficava vendendo rádio, relógio e bicicleta, para trocar e vender. Aí hoje não tem feira. Lá no mercado tem aquelas adjuntas daquela rua, né? Tecido, mas naquela época era tudo ali naquela praça, de um canto a outro. Botei até uma banca lá em 56, para 57, banca de cereais. Eu, meu pai, nós tínhamos uma banca lá. Ali quase em frente à Igreja Velha, lá. Igreja Nossa, não consigo. Era para lá um pouquinho assim. Nós saímos daqui madrugada, para bem cedinho estar lá montando. Quando pegar um dia de chuva, menino, uma lana só para cobrir a carga e montar a banca, era sufoco. Uma carroça de burro. Só uma. A gente chamava nobreza. A bicha era nobre, né? Tinha carinho por ela, ela vermelha. A diferença não tinha nenhuma. Quando vai lá mais ligeiro, né? Para correr, para tudo, é mais ligeiro. A gente dava montado em osso nela, mas só para ir amarrar no pasto e voltar. Depois de muito tempo, apareceu um pandeirista lá batendo, pedindo dinheiro ao povo, né? Mas já com muito tempo que tinha feira lá. Que eu alcancei, né? Ali descendo, quem vai ali no Banco do Nordeste, descendo, que cruza para onde era a lagoa, né? Era ali a delegacia ali embaixo. Intendência, delegacia e a fábrica de vidro de Mandelula. Era ali pegada. Tinha lagoa. A lareira onde para César Cunha, onde foi usando hoje, né? Era areia. Bater tijolo e telha. Tijolo como para levantar a parede e para ladrilhar a casa, que nem cerâmica. A cerâmica daquele tempo era ele. E então telha. Aí tinha um forno. Botava tudo dentro, tocava fogo. Você traz o barro, tem uma grade de tábua, você bota o barro dentro de pilha, que puxar a grade ele fica feito lá. A telha é do mesmo jeito. Tem chama cágado, no tamanho da telha, né? De madeira, redondo. Você tem uma grade de ferro, ou de madeira mesmo, conforme as suas postas, né? Você bota o barro ali, pilha. Agora até é difícil mais de fazer. Tem que tirar o barro, bater num dia para bater no outro. Para ele ficar bem sem caroço, né? Aí bota aquela ali, camadinha de um dedo mais ou menos, né? Ali você vem e bota naquele caldo, ela tem a droga, né? Você bota lá no campo para ela secar. Depois ela seca, vai para o forno para queimar. Tem que ser barro. É um barro preto que tem, sabe, escuro, ligado, virado na beleza. Pagode. Tapava a casa, o dia de noite era o pagode para pilar a casa. O tupé era pesado. O pagode eu ficava dançando, dança que soa, né? De pareia, trocando par. Nunca dancei pagode, não. Já vi muito. É gente com uma beleza. Eu da tapagem de casa comia um pouco, um bode tudo, no dia tapando a casa, de noite era o pagode. Mas pilar mesmo que ficava com ciso, para morar. Daqui era a festa de Santo Antônio. Sempre todo dia de Santo Antônio tinha festa. Primeiro tinha os organizadores, que eu não estou lembrado de quem era, né? Depois ficou o finalista Tertuliano, que era o chefe da igreja, né? Tomava a chave. Agora tudo mandado pelos outros, né? Naquela época de 55, para cá foi que eu entendi, quando vim de São Paulo. Aí quando foi em 68, 69 eu casei, fui morar no sítio Capim, que a noiva era de lá, né? Aí em 65 eu vim para aqui, aí fiquei ajudando na igreja, em 65. Aí com o tempo, depois o velho morreu, aí passou já para os outros, né? Aí eu já estava ajudando e fiquei ajudando. Aí terminou me entregando a chave. Eu fiquei com ela por vários anos, passando tudo por minha mão. Eu no alfabeto, pode-se dizer, né? Mas eu fazia, porque eu tinha a história. Escreva quem quiser, leia quem souber, né? Quando eu fiz um nome aí, uma intenção de missa,
Aí dei para o professor que está hoje no mandato. Aí liguei para ele. Ele disse, e esse nome aqui? Não dá para entender, não? Está meio complicado. Aí, e que nome é? Ele disse o nome. Aí, então está certo o nome. Se você está dizendo, mas eu sou professor e eu sou escrivão. Né? Eu escrevo o que quiser, quem souber. Você não tem jeito não, né? Continuo para lá. Foi quando apareceu o negócio de computador, eu digo, olha, é com vocês. Enquanto era no lá, o errador certo eu fazia, mas o computador não dá para eu dar. Aí entreguei para eles, fiquei só ajudando, né? Ainda hoje continuo. Era a mesma coisa quase. Era casar bombeiro com pife, pratos, a bomba, né? E hoje continua mesmo. Os outros eram daqui do Capim. Hoje está vindo da Craíba, Lagoa da Teia, para lá que tem uns tocadores para lá. Só onde tem agora. Tinha, é o Saturninho. Era o chefe da zabumba. E os vizinhos dele lá, filhos, tinham 3 filhos que tocavam também, né? E os outros sobrinhos e vizinhos lá, que faziam aquela banda, tocava em festa, em dança e tudo. Ele foi tocar muito, vezes para fazer Arapiraca. Em festa de dança e apresentação das coisas. Eu gostava. Hoje eu gosto da zabumba. Tinha outra turma no Carrasco também, que tinha um terno de zabumba, né? Que várias vezes tocava em Arapiraca. No dia da festa, a Santa ia numa caixinha pedindo o povo. Agora antes já pediu, né? Mas a tradição era com o zabumba. A Santa ia na caixinha pedindo. Todo mundo pede aqui ainda. É o dia... Bom, naquela época só era 2 noites e 3, né? Hoje eles estão fazendo 10 noites, fazendo a trezena. Já porque o dia primeiro é o dia 13, é a trezena, né? Agora, do começo é só a novena, né? A festa mesmo era na terceira noite. Do dia 11 para o dia 12. Levamos daqui para Arapiraca várias vezes. No dia da festa de Dom Cebola Conselho, derradeira noite. Né? Aí depois botaram, cada noite tinha um dia de um noiteiro, né? Era para levar. Até eu tive um chevette velho, botava Santa em cima, levava Nossa Senhora, depois do que está errado. Se o padre era Santo Antônio, tem que ir Santo Antônio. Aí ficaram levando Santo Antônio, né? No carro. Mas dessa vez que eu fui, que o carro pegou fogo no caminho, era com Nossa Senhora que ia em cima. Também paguei por ligeiro, porque no carro, numa como me levaram e eu fiquei concentrado no carro. Problema de mecânica de carro mesmo, né? A fiação pegou fogo na frente, aí aquele foguinho, ali na Baixa Grande. Então me parei logo. Fui pegar um relé que tinha um contato. Aí era festão. Lá na igreja, ali na Praça Mandelândia, lá embaixo, a festa era toda lá. Toda a brincadeira era ali. De tudo, de tribulim, ronda, roda gigante, barco, tinha de tudo. Andava assim. Bom, eu gostava muito do barco para fazer força, né? Puxar da corda, eu subir e descer. Um do lado do outro, naquela coxinha. Aí tinha chamava o nome dele, parece que é Mané, que eu lembro primeiro, que eu gostava muito de jogar no Vispa, né? Mas parece que ele era pai do Jabaluço, que tinha um Vispa grande como pegou o boteco dele, para chamar no Vispa para você ganhar aqueles prêmios, né? Era bota, era sapato, era... As 3 pedras primeira tinha o prêmio extra, né? Demais era prêmio pequeno. Cerveja eu vim tomar depois de casado para cá, de vez em quando eu tomava uma cervejinha. Nessa época eu não tomava, não. Na festa tinha aqueles docezinhos que a gente comia, né? E então tinha um bar do Dedé, aí vizinha a Igreja Velha lá. Depois botaram na loja paulista, de tecido, né? Ali era o bar dele. Toda segunda-feira a gente era uma turma aqui de Fulenga para comer sopa lá, com pão aguado. Pratão de sopa com pão aguado, perto de meio-dia. A gente ia para a feira, ficava na feira, né? Aí, vamos para comer a sopa. Comigo para pegar a bicicleta e ia-se embora. De manhã tomava café em casa mesmo. Naquela época o fumo era diferente de hoje. Você tinha que dar 3 desonhas na mão. Hoje não, você bota veneno, nunca mais dá um fumo que nem era, de bode. E era bem estrumado com estrume de boi e bode. Hoje é usar adubozinho que, quando dá para queimar, é a pega. Isso acaba tudo. Ainda hoje é, quem plantar ele, começa de março e vai a janeiro. O mais difícil é para você, na época de instalação, né? Para quebrar não é uma fase amanhã, mas você tem que ir bem cedinho, madrugada.
para tirar o fumo. Naquela época botava nas casas para instalar. Hoje ninguém quer instalar mais. Tem mais trabalhadeira para isso. Então você vai enrolar fumo, meia-noite, madrugada, amanhecer o dia, e virar todo dia aquele fumo de estar guardar. De outubro a janeiro. Né? Às vezes começa logo de setembro. Para vender hoje não, é uma safra boa, porque toda vez que você quiser vender, tem dinheiro. Pegou um pedaço de fumo, levou, acha quem compra. Não é que outra mercadoria. Muita gente chega, é fraco, não quero não. Não, foi quando comecei só para nós. Primeiro planta de fumo foi de meia com o Antônio Nunes, aí na Fazenda Velha, papai, quando chegamos da Palmeira, né? Ele plantou lá um pedaço, umas 2 tarefas e pouco, de meia com ele. Mas depois comecei a plantar para nós, assim, ele plantou um pedacinho, mas tudo coisa pouca. O fumo é mais pesado, por causa do trabalho, né? Outra lavoura não, você chegou ele numa época boa, não dá quase trabalho nenhum. Né? O segredo é esse, porque depois que apareceu o plástico, ninguém perdeu mais nada. Porque cobre o vará, ele aguenta. Não dá, a primeira que não dava. Mas a segunda boa dá. Agora, se não cobrir, tem vezes que enrolatava o talo e caiu o pedaço para lá. Fumo bom é esse. Você tem que tirar o sapato, joga no chão, tira o bacheiro, depois tira o meião, para ficar só 3, 4 folhas no pé. Que é para bem maduro, ele dá bom. Mas se não for assim, do jeito que acaba fazendo, não tem mais fumo bom. Eu tempo tinha fumo de tomar uma tragada assim e regalar lá os olhos. Hoje não tem mais. Eu fumei 47 anos. Cigarro nessa grossura assim, só boró, é só rapa de sari e fumo bom. O meu bolo de fumo eu deixava todo ano. Fazia ela agradadinha assim, escolhido na roça do melhor. Deixava para eu fumar. Não. Só para ver a fumaça voar. Não. Cadê para vocês que fumam até por causa disso? Porque eu só fumava só para ver a fumaça voar. Muita gente de máscara. Ainda hoje tem. Tem gente que engole aquela goma. Também aquele não tem velho, não tem nada não, porque mata tudo. O torrado. Eu tomei um bocado de torrado ainda. Por causa do homem que eu tinha em Arapiraca, um mecânico. Eu ia para lá e ele tomava torrado. Ele ficava para que eu nunca mais ia falar dele. Era um enoque. Torrado é do fumo. Você torra o fumo, pisa, tem só aquele pozinho fininho. Aí bota um tabaqueirozinho, num frasco, para ficar tomando torrado. Mas tem cara que quando aveceia não fica doido quando falta. Tinha o Zé Tatuliano, tinha vários gente por aí que botava morador. Né? O Zé Tatuliano tinha uns 8 moradores. Ele faz a casa, você vai morar na casa e vai trabalhar ele, recebendo aquela diária ou empeletada que fizer. Né? A casa é de graça. A alimentação você compra para você mesmo, com o que recebe dele. Desde que paga bem, agora desde que é mão de vaca, ainda hoje tem, né? Sempre tem. Né? Gostei. Bom, agora para eu tá melhor, porque eu não posso fazer o serviço do fumo, né? Então, um feijãozinho, uma caixeirinha, eu posso plantar, posso colher, né? E o importante é porque na hora que você quer vender, tem comprador. Você botou, só meio planta, você acha quem compra a folha. Para entregar no tempo. Bom, nessa época a gente vendia o Valdomiro, em Arapiraca, a folha. Né? Tinha os corretores por aí que compravam também, né? Mas o atravessador só comprava pela metade do preço. Então o papai juntava e vendia direto para ele lá. Era ele que tinha os armazéns dele, né? Ele falava com ele, ele disse, compra lá que a gente traz para cá. Ele juntava aqui. Quando não levava na carroça, ele mandava buscar no caminhão. No final, né? Levava tudo de uma vez. E quando ele... você traga na carroça mesmo. Pegava as estopas, fazia 6 estopas, botava em cima da carroça e levava para entregar lá. Ele começou ali naquela rua Santa Terezinha, tem os armazéns dele, rua São Vicente, armazém grande ali, começou ali, botando por ali. Aí depois botou lá para o fim da São Francisco, já perto das Batingas, ele fez um salão para lá e botava para lá. O derradeiro de fumo para destalar. A mulher fazia festa. E nesse tempo cantava. Instalando fumo era cantando. Eu toada dava pega a noite, todo dia todinho estava por a noite. Derradeiro de fumo fazia festa. Aquilo era comidas e bebidas, tinha de tudo. Para as trabalhadeiras. Você perde só a mulher cantando ela mesmo, né?
que estava nesse salão do fundo, cantava. Tinha vezes que ia para 12 horas da noite, nesse salão do fundo. Quando era bem cedo, já encostava de novo outra turma. Aquela também já vinha, né? Mas trazia o fumo do outro tico. Às vezes passava 2 dias sem ter, porque nunca sacava igual, né? Mas quando tivesse todo dia, ela vinha todo dia instalar. O pagamento é aquele daquele que o ele deu o modo de pagamento. A balança para pesar era 2 coxas num pau, amarrada assim, né? Botava o peso no peso de pedra fazia. Botava numa coxa e o fumo na outra, né? E ela amarrada num gancho de pau. Até dar o fié. Eu digo, ela ali parava, estava todo esquerdo. Aí botava no caderno. Depois pagava a mulher. Papai arrumar a boia. De 70 e pouco para cá já começou diminuindo, por causa da praga que foi atingindo, né? Aí começaram a botar veneno. Aí já foi diminuindo. Muita gente plantava, já tinha prejuízo. Aí foi diminuindo. Adoecia. Gente que bebedava na roça. Laçava com uma pega. Ficava bêbado, desoiando o fumo, né? Batia o cheiro de chuva que o fumo boiava, ele desoiava, aquele ajofo que ia pro nariz. Depois o nego lançava com uma pega. De muita gente desmaiava. Ele trabalha de novo. Era aquela crise naquela hora, meia hora mais ou menos. Ele trabalha de novo. Apareceu depois na Souza Cruz aí, na Baixa Grande, né? Que muita gente arrumou dinheiro naquela época. O fumo dele que era diferente, era um fumo branco, né? Só, quem plantava só vendia a eles, os outros não compravam. A minha esposa morava no Capim, a filha do Chico Jusa, chamava, né? Ela chamava Azira. Aí, a gente andando por aí, se conhecemos nas festinhas daqui mesmo, né? Aí, por aí, começamos o namoro. Também foi pouco tempo. Foi depois que viemos em São Paulo, já de 56, para cá, porque eu conheci ela, né? Em 59 eu casei com ela. Namorar, pegar na mão, e andar na festa, e botar em casa e voltar. Era isso. Nessa época era diferente, não tinha nada disso, não. Ela não queria, mas eu cimado, né? Se você tentasse, não quero casar. É o Chico Jusa. Chega lá e ó, seu Chiquinho, eu que pedi só pedi a mão, ela me deu toda, né? A mão dessa sua fez de casamento. Aí ele aceitou, pronto, aí fomos continuar. Foi ligeiro. É. Muita gente fugiu. O pai não quer não, fugia. Fugiu, aí o jeito era casar. Depois de fugir, tinha que casar. Eu casei em Arapiraca, naquela igreja do calçado do Matei lá embaixo. Epitácio. Um dia de chuva, foi você chegar num jipe velho do Vicente Luziaro, morava na Baixa Grande. E o compadre Zé do Zeca aqui, que foi meu padrinho, e ele foi padrinho da mulher. Aí veio buscar nós aqui, um dia de chuva topada. Aí cada um chegou aqui, foi comer um feijãozinho, cada um ia embora e pronto. Muita gente que ia casar, matava bode, fazia farofa, aquela pirãozada toda, né? Mas o meu não teve, não. O meu terno foi o finado Neco. Era da Baixa Grande, da finada Antônia, que era costureira, e ele era alfaiate. Aí ele botou uma loja ali por trás da igreja velha, lá, naquela praça, Bom Conselho. Tinha a loja dele, eu comprei o tecido, ele fez o terno. Eu não lembro como era, se já era cruzeiro, era minhésimo, uma coisa assim, mas era barato. Na feira de Arapiraca. Tinha uma banquinha ali que vendia todo tipo de ouro. Ouro de verdade. Aliás, a o dedo dela, tirando a medida, né? Não era barato nessa época, tudo era barato. Era o dinheiro, era que era mais difícil arrumar. Eu fui morar no sítio Capim. Fiz uma casa, o sogro me deu um pedaço de terra, minha tarefa de terra lá, para ir uma casa. Eu fiz, aí fui morar lá. Casa de tijolo, era 7 metros por 12 de tamanho. Feita com tijolo daqui da lagoa, fogão de lenha. Aí depois passou para carvão. Era sargada, muitas vezes eu estava no sol para secar, né? Tinha o maior cuidado para buscar um pouco, que era para assar na brasa, né? Mas eu sempre comprava de pouco, cara. Carne fresca comprava de pouco, né? Mas era charque, bacalhau, ovo, essas coisas. Eu botava no sol para secar, né? Botava para a pressão dela. Durava. Ela tanto seca no sol, durou muito tempo. Tinha gente que muqueava. Muqueava passar no fogo.
Aí o fogo, muqueia ela, dá uma esquentada boa, né? Ela fica muqueada, né? Pronta para cozinhar ou assar, fazer o que quiser. A panela para cozinhar, de barro. Comida gostosa. Ainda hoje eu tenho uma panela na roça, de vez em quando eu comi coisa nela, um mocotó nela, alguma coisa. A mulher pega as pilhas de milho, seca, bota de molho. No outro dia ela tá mole para ralar, né? Aí ralava no ralo, bem cedinho, e fazia o cuscuz, todo mundo comia. Ainda hoje, se fizer, é outro cuscuz. Cuscuz de barro também. É o mesmo cuscuz do jeito da panela, só que ela vai ter o bolo de berço para botar água, e em cima faz o bolo de botar o cuscuz, né? Faz um pano, bota a massa, aí bota no fogo com a água. Aquela água ferve, com aquele vapor cozinha o cuscuz no pano. O café era pisado no pilão. Torrava, o grão com certo ponto lá, botava açúcar para ele render mais, né? Ficava aquele beijuzão assim, aí pisava no pilão. Café gostoso. Eu morava no Capim. Aí em 65 eu vim para aqui. Meu pai comprou essa casa, que essa casa eu ia comprar quando eu fui casar, mas não deu certo, o cara vendeu para outro. Aí em 65, aí meu pai foi e comprou lá. Aí cedeu para mim. Eu vendia de lá e comprei essa. Apareceu 12 filhos, entre lá e aqui. Né? Agora só criou 8. Os outros, um morreu antes, novinho, então tem 2 abortos. E os outros morreram já com... Tem um que morreu quase 2 anos já. A doença que deu. Que nesse tempo, no mês de maio, era perigoso para a criança, né? Todo mundo tinha essa história. Né? E ela adoeceu e terminou morrendo. Né? Aí depois ela engravidou de novo, né? Adoeceu, levei ele para Arapiraca, lá naquela Nossa Senhora de Fátima. Aí o Zé Fernandes, o doutor Judá, para lá e com ela lá. Tinha a doutora Ceci que nos deu esse favor a ela. Né? Aí tomou conta. Aí quando foi um dia, eu cheguei lá, o doutor disse, essa mulher está com um menino morto dentro. Disse a uma menina da vizinha, né? Não disse a ela. Aí quando eu cheguei, ela me disse. A doutora chegou para não ter aí. E, infelizmente, o outro menino está morto dentro. Doutor Geraldo Lúcio. Mas fique quieto. Tome sua providência, mas não bota em... Não, esquente não. Aí foi quando fui o chefe lá. Aí falei com ele, doutor Zé Fernandes. Ele disse, quem foi que lhe disse? E, mas o boato correu por aí, que o menino está morto dentro. Já está 8 dias que ela está aí e não descansa, e sofrendo. Foi quando Ceci passando. Ceci, ela foi. Ai, contou a história a ela. Tomo conta da mulher e faço isso. Ela foi e fez o parto dela. Justamente estava morto dentro. O menino. Já 3 dias que tinha morrido. Aí ficou boa. Operou lá, ela ficou boa. Mas depois que deu o derrame nela, ela passou uns 8 ou 10 anos viva, mas terminou morrendo. Faz um bocado de anos já. Com parteira, foi buscar meia-noite, muitas vezes, com uma dormida ali no fim do capim. Né? Eu morando no capim, trazia ela, meia-noite, madrugada, me chamou da porta, ela vinha. Só saía quando o menino nascia, bem cedo, estava banho, o menino ia-se embora. Não cobrava nada não, a gente dava um agrado porque queria dar. A gente preparava um capão bom para ela, uma coisa assim. Ninguém falava nada em dinheiro, não. Era? Em troca assim, preparava um capão bom, então, mas para você comer um pirão. Só quando nascia. Fazia o parto, aí dizia o que era. O mais velho é José, o outro é Jorge, o outro é Gelson, esse que morreu. E tem a Vanusa, Vera, Valquíria e Vadirene. E a neta que é essa? 47 anos. Era bom. De começo a fim tudo foi bom. Não teve briga, né? Briga é bom. Conversinha, desentendimento sempre existe, né? Mas briga nunca teve. A dela era a casa. E então, quando eu trabalho de pedreiro, no pedreiro no verão, né? No verão era a roça, ela ajudava na roça também.
colher. Foi aqui atrás de casa. Eu tenho os trabalhadeiros para ir plantar um fumo. Que eu, nessa época, eu inventei plantar um pedaço de fumo. Com a tarefa de fumo. Então ela estava aqui, eu tinha um trabalhadeiro que era a sobrinha dela, que vinha trabalhar. Aí ela matou uma galinha para fazer a boia das trabalhadeiras. Aí estava ali de trás, tratando da galinha. Aí eu desci uma pedra. Ela sentiu a perna do Messei. Mas ficou na atividade dela ali. Aí terminou não aguentando fazer o serviço todo. Já veio para casa puxado pela filha. Aí começou. Aí depois, na outra semana, deram um chá para lá, que era 25 cimentos, não sei o que e tal. Na outra semana foi fazer a consulta. A doutora disse que tinha desde o começo de derrame. E desse derrame, começo, terminou sem andar mais. Andava assim, dedicado assim, pegada com ela. Mas normal eu não andou mais. Até que faleceu. Ficou normal, que nem era mesmo. Tudo unido, né? Faziam coisas, eu já tinha deles casado. Aí, de cada tempo, um fazia coisa, outro fazia outra. E continuou na mesma vida. Uma neta que ficou solteira é a Valquíria. Aí a Valquíria casou. Aí ficou só uma neta solteira. Tem uma neta e o Jorge, que é solteiro. Tem que estar. E então eu trabalhei de pedreiro uns 15 anos, com eu mesmo. A primeira obra que eu fiz foi assim, eu comecei, peguei uma colher de comida, amassei ela, enrolei o cabo e fiz uma colher de pedreiro. Aí fui fazer casinha do quintal para brincar, né? Eu disse, eu vou fazer a casa. Aí fui arrumar uma colher de verdade, né? Aí fiz um taco de parede nessa altura assim, com 2 metros de comprimento. Aí espiei isso. Dá para levantar uma parede. Eu vou levantar uma privada. E nessa época a privada era feita com pé de coqueiro, com prazo, com pano, uma coisa rodeada. Aí levantei. Aí daí continuei. Arrumei um pumo, uma colher, um nível. Aí fui fazer trabalho de pedreiro. Terminei fazendo umas 30 casas por aí, foi a minha fiz. A primeira casa que eu fiz foi minha mesmo. Foi casinha pequena, para guardar coisa, né? Casinha pequena, uma meia linha. Eu comecei, daí para dentro comecei. Vamos trabalhar mais aí, vamos. Na linha deles, né? Fui assentando tijolo. Aí fui pegando a base do prumo, terminei fazendo. Aí terminei deixando o mestre, que aprendeu com eu. Quando me chamou para fazer a casa dele lá no Riachão, eu fui. Marquei a casa, ele acabou de dar licença. Quando eu cheguei lá na outra semana para começar, chegou um vizinho e ele disse, vamos trabalhar também. Vamos. Aí metimos o aço. Eu fazia os cantos, ele esticava a linha e ficava botando tijolo na linha. Quando terminei de fazer a casa que tranquei, eles começaram a fazer uma casa, eles dois. E terminaram de trabalhar nas firmas para sentar cerâmica. Ainda hoje tem uma que saiu dela para cá agora, está mandando aí perto do Maribono. Comprou um terrenozinho para lá. Não está trabalhando mais porque é doce da coluna. Aí comprou um terreno terra, está criando os bezerrinhos para lá. Mas mestre fino, viu? É Benício. Não gastava. Quando eu tinha saúde na coluna, a escola era que eu ajudei muito a fazer ele. Era só barro e tijolo. Não tinha nem cimento nessa época. Fazia minha vez, muitos quem podia, comprava um cal e misturava no cal. Depois apareceu o cimento, que ia botando aí, predificava melhor, né? Você botava, misturazinho, estava predificado. Para vocês querem fazer um arco, você fazia com tijolo mesmo. Fazia o arco de madeira, né? Cipó fogo que chamavam, né? Aquele cipó que faz toda a dobra, né? Aí fazia aquele arco e ali você ia botando o tijolo deitado assim em pé. E vai que ele termina de fechar. Aí depois de fechar ali, pode subir o que é em cima. A privada, que não chamavam, né? Fazia a bomba de privada. Você cavar o buraco para fechar a boca e deixar só a continha do pão. Aí você vai botando o tijolo e vai fechando. Tanto assim, passa o outro. E vai fechando. Derra dele só cava 2 tijolos assim, para fechar. Aí pode dançar pagode em cima. Acabou de fechar, pode dançar pagode em cima, que ele não desce mais não. Não tem como ir. Tem várias casas aí no Capim. Aqui no Canã ainda tem deles também. Ali por detrás do Mercado do Gel, naquela rua, ainda tem umas 3 que foi o que fiz. Eu parei
Ainda hoje eu trabalho, só no meu, né? Porque eu não pago mais um dia de serviço do pedreiro, que eu gostava de trabalhar para pagar o dia, né? Hoje não dá mais por causa da coluna, então eu estou fazendo só o meu. O que eu trabalho 1 hora, doeu eu paro, melhorou, vou de novo, né? E assim continua, só daqui para o capim. Os cabelos em cima por vida e não tinha fuga não. Ó, a outra igreja do meio da rua que tinha, né? Quando nós chegamos aqui, que foi derrubada, eu não sei quem foi que fez. Agora essa pedra de hoje aí, nós carregando pedra da Fazenda Velha, para fazer o alicerce dela na cabeça. Esse tempo era muita gente, dia de domingo, de tarde ia buscar. Quem podia comer pedrinha de 50 gramas era eu, que podia comer de quilo trazia, né? E a grandona vinha de carro de boi. E foi feito o alicerce dessa igreja. Aí continuaram ela. Nessa época eu já tinha 9 anos, 8, 9 anos. O Monsenhor Epitácio, era o padre dessa época, era ele. De mês em mês ele vinha salvar a missa aqui. Eu fui porque eu estava na missa, eu também ali. Aí quando foi um dia, faltou a gente para pedir a oferta, né? Não vai pedir a oferta, eu vou. Aí daí comecei. Nessa época eu já estava na faixa de 20 e poucos anos já, 30. Santo Antônio é meu protetor. Muitas vezes eu sou valido por ele. Quando me pego com ele, não me deixa na mão. Não, é assim, na hora da aflição que você está com aquela doença, uma coisa assim, fala com ele, né? Como eu fui operado da varize e do baço, o caso foi meio pesado, né? Eu pedi proteção, ele me resolveu na hora que eu saí feliz, e estou até hoje, desde de pequeno. Ela não toca a minha fé por outra fé. Para pedir, eu comecei já em 1965, aí comecei, depois eu fui na Epitácio, arrumou um som para a igreja, né? Cornetona, então já tem elas aí. Na remodelação da igreja e mudança de gente, as cornetas ficaram aí, não usa mais, né? Tem um purificador, deram fim a ele. Eu fiquei com dó quando não carreguei ele também. Que hoje eu podia mostrar. Depois já vi a gente procurar para fazer trabalho de peça velha, vocês deram fim porque quiseram, eu deixei lá, né? Aí comecei desde dessa época de 65, ajudando na igreja. Aí quando eu sou o som, olha, tome conta desse som. O que fizer é você, é responsável. E eu tomei conta. Aí fiquei agora, ligava ele na hora da missa, dia de domingo, botava aquelas cornetas no meio da igreja, né? O som ficava cá na porta, a mesa, né? Aí dali eu ligava, ele no cofre para lá o cabo, a extensão até lá, na hora da missa ele ficava falando, né? Já foi na época do Monsenhor Epitácio. Era um homem alto, galego. Ele começou para aqui andando num cavalinho velho, aí depois arrumou um jipe, um motor, era um motor velho que vinha. Aí depois arrumou um jipe velho, que sempre vinha com ele. Aí quando foi melhorando, foi arrumando uns carros mais bonitos. Bom, esse negócio de batistério, né? Para batizar menino, então eu tenho que pegar o nome, né? É uma duas meninas que faziam o serviço, né? Eu tenho um retrato de uns aí. Aí elas notavam aquele ali. O batistério pode se dizer, né? Para levar um canhoto para lá, para a matriz, para botar no livro, e ficar outro com os padrinhos, padrinho e pai. Aí ficava, passava um mês. No fim do mês eu levava o dinheiro dos batizados do mês. Aí depois mudou. Né? Esse batizado é para ir toda semana, o dinheiro. Eu fiquei mandando toda semana levado. Quando foi depois, o menino chegou, aí disse, seu é o dia do batizado. Batizado no fim do mês, que é para levar. Não, a menina disse lá que é para levar todo domingo, todo domingo. Terminou a missa para levar. Eu entreguei, ajudando o padre. No sino, desde o começo. Bati no sino.
chamada da missa, a entrada da missa, as Ave Maria 6 horas, eu sempre batia. No tempo da festa, o bairro dos Zabumbeiros, eu sempre toquei. Não, a batida é diferente hoje, porque os cabas não sabem bater, eu ensinei eles não batem diferente, mas o sino é o mesmo, a batida é o mesmo. As Ave Maria, você bate 6 pancadas compassadas, 6 horas da noite. Puxa, dem, 6 vezes. Aí depois bate 12 carreadas, dem, para completar 18. É as Ave Maria. E a missa, você bate 3 pancadas compassadas e 9 encarreadas. Aí repite, mais 3 pancadas e 9 encarreadas. E a hora da entrada da missa é 3 pancadas só. Dem, pronto. É a entrada da missa. Agora os caras batem de todo jeito, batem 4 pancadas, batem 5, batem 10. Eu mesmo aprendi assim mesmo. Pelo ritmo da igreja, a gente na igreja todo dia, você vai vendo aquilo, né? Era o final de Tertuliano, o avô do Tono ali do bar. Batida de pecador, quando morria um, tinha que bater no sino. Aí batia no sino também, tanto ele como a velha dele vinha bater. Aí quando passava o menino, às vezes deu para chamar o menino para bater. O menino batia, corria, todos queriam bater, porque ela dava um trocadinho, né? Do que recebia para comprar dele, ela dava um trocadinho que batia, né? Aí a meninada ali encostava tudo. Aí depois ela disse, não, deixa que eu vou bater, que é para comprar de vela. Aí ficou assim, né? Tem, do anjo para o pecador. O pecador é uma pancada e mais 2. E o anjo é direto. Faz. Várias vezes quando passei o anjo deixou, né? Agora o pecador, às vezes, aquele que chega da igreja, às vezes quando vem, pede para bater no sino, a gente vai e bate. Tanto eu que estiver aqui na hora, ou como os outros qualquer, que estão na direção hoje, bate. Faz. Se fiquei perto do sino, faz. Eu vi da igreja hoje, que está sem forro, né? Quando você bate no sino, eles estão dentro de casa tudo. E o negócio do sino aí, tem um cunhado de acolá, que era, ele cegou. Você não chegar nada. Morando num barraquinho sozinho, né? Aí a privada dele, lá detrás, assim, 5 metros mais ou menos. Ele ia todo dia e voltava, né? Aí um dia ele foi, quando ele fez as obrigações dele lá, que levantou-se e passou aquele negócio assim na cabeça, ele ficou sem saber onde estava. Conseguiu sair de dentro, ele ficou patucando, né? Foi. Eu não acerto a casa, não. Eu vou me sentar aqui e o Ferraro tinha batendo no sino. Aí eu acerto. Ficou lá uns 15 minutos. Foi quando deu 6 horas. Foi quando eu bati no sino, vinha por aqui. Aí veio para casa, né? Do sino. Pegou o caminho da casa dele. Dei a visão. Da privada para casa, ele sabia que era o Rui da igreja. Aí ele veio. Aí no outro dia a filha foi, pegou um taco desse cordão de telefone, aí amarrou da privada para casa. Ele ia pegar nele e voltava. Mas a primeira vez foi assim. Aí ele disse, eu não ia bater no sino, eu passava a noite lá, sentado. O Antônio Batista, chamando de Lô, aqui por trás. A gente tomava conta desse patrimônio de Santo Antônio. Agora a gente tomava conta do bloqueio, que estava a capoeira grande, né? E fazia a roça. Aí foi quando vinha para fazer essa escola Fernando Collor, caçando um lugar. Aí o padre Aldo, era o padre dessa época, né? Aí doou o terreno para fazer a escola. Aí foi doado para nós nessa situação, né? Porque era a gente que tomava conta dele. Mas era do patrimônio de Santo Antônio. Acompanhei muito as procissões dele aqui. Eu acordava 4 horas da manhã para abrir a igreja e bater no sino para chamar o povo. Ele tinha o secretário dele que vinha com ele, né? Ele tinha uma casinha por trás, o Frei Damião. E tinha o João, do retratista, que acompanhava ele sempre, né? Quando vinha para aqui. Ele mais era o Frei Fernando. Então eles ficavam na casinha de lá, tinha a porta de saída para lá, ele tinha a chave, né? Mas tinha a chave da frente e eu ficava com ela. Porque tinha os outros que ajudavam, mas nunca vinha na hora certa. Né? Aí quando era 4 horas, eu ia abrir a igreja e batia no sino. Quando batia, dava um pedacinho e ia chegando do jeito. Apostando penitência lá na rua aí, todinha. Um bocado de ano. Toda parte de religião, você sabe, dando conselho ao povo, né? Pro Juazeiro. Um bocado de ano. Fui até cheia de caminhão daqui para lá.
Vai alugar carro aí para levar para a Arara, né? Tinha um bocado de filho, agora os filhos não queriam fazer nada. Né? Aí eu já ajuda aqui, eu, mas não, aí pegava. Muitas cargas eu amarrei sozinho, para enganar o carro. E ele vinha rezando. Cataria do Pampeia todinho, o caminho todinho. É divertido demais. Não, se for, é divertido. Nós botaram só para ônibus, o caminho para Arara não vai mais, né? É só ônibus. A primeira vez que eu fui em 57, a gente só daqui umas 8 horas do dia, que era para gente bem cedinho. Então eu saí umas 7 a 8 horas. Chegamos na Palmeira, saímos da Palmeira 10 horas. Arrastei. Acho que é areia branca, ou pedra branca, o nome assim, fomos comer. Mesmo aí viajamos. Mas na frente, para Mirim, dormir. Para no outro dia ir para o Juazeiro. Quando o cara sai daqui bem cedo, quando é 2 horas da tarde, já está ligando para cá, já estou no Juazeiro. O caminho com tudo, né? Dia 3 de janeiro. Por causa da festa de lá, de Reis. Aí eu tenho a festa de Nossa Senhora das Candeias, no dia 2 de fevereiro também, que vai muita gente hoje. Bom, eu sempre gosto de dormir cedo. Eu termino o texto da igreja, daqui, lá do assentamento, que tem um terreno lá, que eu fico lá, tem uma igrejinha lá também, né? A mulher vem rezar lá, a gente reza. Terminou o texto, eu vou para minha cama e vou dormir. É igualmente aqui. Você depois tem uma tarefa de milho, de macaxeira. O milho está aqui assim. A macaxeira está começando a nascer. Eu mesmo. Quando fazia o canteiro no trator, que hoje está muito fácil, porque no braçal não tem mais, eu mesmo prato. Aí passar o veneno, nascimento, para não nascer mato, né? Tem um vizinho lá, eu compro o veneno e ele passa. Não tem o que fazer. E dá para eu fazer? Eu vou fazer. Né? Eu estava cortando desses pés de pau. Então eu fui para ele me cobrou 400 conto. Cortei esses 3 pés de pau. Rapaz, quanto é um pé para cortar? É 50 conto. Aqui é 3 pés de pau. É. Você vai cortar quantos? 3. Não, você não vai cortar 3. Você vai cortar 2 e para um em cima. Porque o pau tem 4 bandas, tá certo. Mas 2 aqui e 2 aqui, você não vai bulir com ela, que é emendado no outro, né? Você vai cortar aqui? Não, você não sabe pode cobrar essa daí. Você vai cobrar só a parte de cima que você vai cortar, né? Cobre certo que eu vou lhe pagar. Não, só faz, então, não quero. E mandei ele cortar uma vez, 2 vezes. Eu mandei ele cortar no ele cortou de outro. Aí não dá. Não, eu corto ele e fica sobrou pro povo. Mas tem uma sombrinha? Tem. Que eu disse que era verdade, né? Só para não topar no fio em cima, né? Corto lá na escada, fiz um cavalete que abre e fecha, né? Corto e o resto é só por dentro e corto em cima. É, já economizei, né? Não posso fazer num dia? Faço em 4, né? Mas vamos lá, né? Não, dá para eu não. Parar eu adoeço. É, não parar. O cara diz, ó, senhor, tá muito velho, essa seca nunca... Olha, se eu você tá num canto hoje, amanhã a perna está doendo. Vou esperar para depois, a depois já é outra. Com 15 dias eu não ando mais. Quero se você está me levando para um canto e outro. Se minha perna está doendo, dá 4 pinotes, esfrega, vai-se embora. Uma pedra de gelo passa em cima, acabou-se tudo. Vamos trabalhar. A coluna de vez em quando ataca. Eu um torcilac. Aí normaliza. Outro dia foi ele para o posto, fazer uma consulta, estava meio aperreado, de cabeça que estava focando. Aí ficou meio morrinhado, fui lá. Cheguei lá, tem que marcar a consulta. Para quando? Era o dia 15 do mês. Dia 22 do mês que entra. E se eu não puder vir, aí remarca. Mas se eu não puder vir, por que estou olhando o João Batista lá embaixo? Poxa, que conversa é essa? Não, porque eu estou doente hoje. Vai esperar quase um mês, mais de um mês, para fazer essa consulta? Olha, eu vim para aqui quando estou doente. Eu vim para curar saúde. Mas desse jeito eu vou caçar no outro canto. Não, senhor, mas tem uma emergência aqui, então bote. Tem que botar na emergência. Eu tenho a pressão 12/8. Cheguei lá na doutora, espiou, a diabetes, estava em 75. Grafkoski, que eu disse que já faz furado do dedo. 75, 76. Ela disse, o que é que o senhor tem? Eu comecei a dizer, não está aparecendo não.
Disse, doutor, eu estou com não aguento a dor de cabeça aqui. Eu passei uns exames assim para o senhor, mas o senhor com pressão de 12/8. E está quase desse jeito. Dor de cabeça é passageira. Teve febre? Eu digo, não. Então não se aperrei, não. Compreendidozinho. Eu vim para casa tomar um xaropezinho, pronto. Já 2 vezes que eu vou lá deixar a cabeça, eu tive que dar pressão, né? Eu cheguei lá, a pressão está normal. A pressão está normal, ela não faz nada, não. Agora, se tem pressão de vez em tem um menino meio que está lá. 8 dias tirando pressão, bem cedo de tarde. Tira bem cedo, tira de tarde. Foi por 8 dias, para ver. Já hoje levantou e foi para lá, para fora. Aí outro dia, e repouso. Ficou numa cadeira ali assentado, o tempo todo. 3 dias, eu vou na roça, gosto da roça. Tem uma magueira, eu gosto, tem uma maguinha. Aí foi, bicicleta. Pegou a manga, aí veio embora. Um pedaço foi tirar a pressão. Eu tinha tirado de tarde, tinha dado de 17/9, parece. Aí foi na roça e veio, filmou o movimento. 13/9. Eu tenho que andar agora. Se eu parar é pior. Mas ficou sempre na estrada da doutora. Então hoje ele foi para lá, está para lá. Acho que ele conseguiu uma consulta para mostrar aquela pressão que ele fez a semana. O que apareceu como? Só não pede porque é dura. O Ricardo Nezinho. Ele esteve aqui domingo, ele estava até na igreja, procurando. Ele está na igreja, chame ele, na hora da missa não vai sair não. Aí ele foi para a frente da velha, quando de volta passou aqui de novo. Aí falou que você vinha hoje 9 horas. Vamos esperar para ver, que é à noite. Aí ontem passou todo que teve outro rapaz aqui, ele veio tardezinho, quando eu vim chegando às 4 horas, que eu nem vinha para casa nesse dia. Mas peguei e vim. Quando cheguei aqui ele estava. Mas foi na terça-feira, parece. É bom. Tá tudo bem. Mais de 10 netos e 8 bisnetos. Várias vezes tem um que quer ficar tá pegando no pé. Né? Faz parte da vida. Né? É coisa boa. São excelentes. Nenhum me deu trabalho ainda não. E na hora que deu, eu pego no pé dele. Acaba, cuidado. Sou o mais novo que me no capim. É o mais velho. É muito fácil. É não fazer um baderna por todo canto, né? Se vê nossa vida normal, como Deus manda, né? E o nego vai vivendo. A minha vida é dormir tarde e acordar cedo. É a história do carro, mas o meu é dormir cedo e acordar tarde. Né? Tem dia que eu pego o horário de acordar 6 horas de dia. Né? Mas a minha vida é normal, né? Trabalhar, comer meu feijão, comer farinha, que eu gosto muito. Né? Bom, aqui foi tudo bem, né? Com vocês. E o que depender de mim, eu estou por aqui para responder. O que eu souber e puder responder, eu respondo, né? E que Deus ajude a nós todos. Né? Primeiro, a Deus, né? Por mais um dia, né? E outro virão, né? E se Deus quiser, e Ele sempre quer, nós estamos aí. Né? Tchau, meninas todas. Vocês com saúde para todos. Felicidade.